A consciência não desperta com um estrondo. Ela não chega com luzes, gritos ou revelações grandiosas. Ela se insinua como um sussurro antigo, algo que parece já ter sido ouvido antes, mesmo que não se saiba exatamente onde. Quando a alma se prepara para mais uma jornada no plano terreno, não há pressa nem medo. Há um tipo de silêncio que carrega peso e leveza ao mesmo tempo, como se todo o universo estivesse contido em um único instante de espera. Ali, naquele ponto entre o fim de uma vida e o início de outra, não há tempo como conhecemos. Há consciência. E essa consciência observa, lembra, pondera. É nesse intervalo invisível que a alma vê. Mas o que ela vê? Ela vê a si mesma. Não como corpo, mas como essência. Vê o rastro de suas escolhas. Vê os reflexos que causou, os sentimentos que semeou nos outros, os encontros que criou, os desvios que seguiu. Não como julgamento, mas como reconhecimento. É como se diante dela fosse projetado um espelho sem ego, sem ilusões. Um espelho que não acusa, apenas mostra. E nesse mostrar, há um entendimento que toca mais fundo do que qualquer palavra poderia alcançar. A alma compreende que tudo aquilo que viveu teve sentido, mesmo aquilo que parecia sem resposta. Vê as vidas que tocou, os nós que ficaram soltos, os afetos que não floresceram, os aprendizados que se completaram. Mas também vê o que falta. Vê o que ainda pulsa no campo da existência como uma semente que deseja nascer. E é aí que nasce o chamado. Não é um comando vindo de fora. É um impulso interno. A alma sente, com clareza, que precisa voltar. Não por castigo, não por imposição, mas por decisão. Porque há algo que ela precisa vivenciar, entender, equilibrar. É nesse momento que ela começa a visualizar os contornos da próxima existência. O cenário, os vínculos, os desafios, os talentos, os limites. Tudo começa a se formar como uma pintura ainda em traços leves. Ela sabe que não lembrará. Sabe que ao cruzar o véu da matéria, o esquecimento virá. Mas também sabe que a memória verdadeira não está nos fatos, está nas vibrações. E essas, a alma não perde. Muitas vezes, ela escolhe reencontrar pessoas de outras vidas. Não por nostalgia, mas por necessidade evolutiva. Algumas serão laços de apoio. Outras, espelhos de ajuste. E em alguns casos, reencontros desafiadores serão portas de cura. A alma não escolhe o caminho mais fácil. Escolhe o caminho que mais a aproxima de si mesma. E isso exige coragem. Nesse ponto, ela já não está mais apenas lembrando, está aceitando. E ao aceitar, se compromete. Surge então o plano reencarnatório, um esboço que não fixa o futuro, mas propõe um roteiro flexível, onde o livre-arbítrio continuará existindo, mas dentro de um campo de possibilidades já intuídas. Ela escolhe, por exemplo, as circunstâncias familiares, os dons que poderá desenvolver, os aprendizados que terá mais chance de integrar. Escolhe até mesmo obstáculos que servirão como empurrão para sair da zona de estagnação. A vida nesse plano deixa de ser um acaso e se revela como continuidade de uma vontade maior, a de crescer em consciência. Durante esse processo, a alma não está só. Guias espirituais a acompanham, auxiliam, esclarecem. Não impõem nada, apenas mostram possibilidades. Alguns desses guias já caminharam com ela em outras existências. Há reconhecimento, há afeto. Mas também há verdade. E a verdade é que a evolução não acontece sem mergulho. E mergulhar exige esquecer, confiar e recomeçar. A alma também tem acesso a um tipo de sentimento que não existe em sua forma pura no plano físico. A compaixão lúcida. Nesse estado, ela não se culpa, mas se responsabiliza. Não se envergonha, mas reconhece. Não se julga, mas se acolhe. E é nesse solo interno que a decisão final floresce. É hora de reencarnar. Mas antes de seguir, há ainda um momento íntimo, silencioso, de preparação. A alma passa por um processo de redução vibracional para que possa habitar novamente um corpo físico. É como se precisasse se vestir de matéria, sem perder a luz. Durante esse tempo, ela vai se despedindo da dimensão espiritual,
onde tudo é mais sutil, onde o amor é um estado e não uma busca, e vai se aproximando do tempo, do espaço, do limite, da densidade. Ao se aproximar do momento da concepção, a alma já está em sintonia com aqueles que serão seus pais. Ela os sente, não como personagens, mas como almas que aceitaram o convite de participar daquela experiência. Nem sempre há laços afetivos prévios. Às vezes, há apenas acordos espirituais baseados na oportunidade de aprendizado mútuo. A alma confia e mergulha. O instante da encarnação não é um choque, é uma passagem. Mas para o espírito, é como atravessar um túnel onde as luzes se apagam e resta apenas uma centelha de lembrança, aquela que um dia poderá despertar em forma de intuição, de pressentimento, de déjà vu. E quando ela finalmente respira pela primeira vez, algo novo começa. Mas o novo carrega traços do eterno. A consciência, embora velada, permanece. Ela não desaparece. Ela apenas repousa até o momento em que, na maturidade da vida, algo, uma perda, uma emoção, um encontro inesperado, faz com que ela desperte de novo. E quando isso acontece, a alma se lembra, não dos fatos, mas do porquê. E é nesse momento que o ser humano, ainda no corpo, sente que algo maior o move. Ele não sabe explicar, mas sabe que está onde deveria estar. Que o caminho é seu. Que cada desafio traz em si a semente de um reencontro consigo mesmo. E que viver, apesar de tudo, é um ato sagrado. O que faz uma alma escolher retornar à matéria, sabendo que reencontrará limitações, esquecimentos e desafios? Porque uma consciência lúcida, livre da dor e da pressa, aceitaria mergulhar novamente em um mundo onde as respostas são lentas e os sentimentos nem sempre são compreendidos? A resposta não é racional. Ela vibra em um nível mais profundo, onde o sentido da existência não é explicado, mas sentido. Quando a consciência desperta entre vidas, ela não busca conforto. Ela busca coerência, busca continuidade, busca expansão. O espírito, ao observar sua trajetória, percebe que cada vida é uma linha num tecido maior, um fio de cor única, que se entrelaça com outros, compondo um desenho que, visto de perto, parece confuso, mas visto de longe, revela beleza. É nesse momento que ele entende que voltar não é retroceder, mas avançar com mais consciência. E mesmo sabendo que o véu do esquecimento o cobrirá, ele sabe que algo permanecerá aceso dentro de si. Um fragmento de lucidez que, em meio às incertezas da vida, o fará lembrar, mesmo sem lembrar. Essa lembrança sutil pode emergir em um gesto de compaixão, em uma escolha difícil feita com o coração, em uma recusa a repetir um padrão antigo. Ela pode surgir como intuição, como um sentimento de déjà vu, como uma atração inexplicável por determinados lugares ou temas. A alma fala de forma silenciosa, mas quem aprende a escutar, reconhece sua voz. E essa voz não impõe, ela guia. Ao retornar, a alma passa a habitar um corpo frágil, dependente, limitado. Mas dentro dela, há uma bagagem invisível que transborda na forma de temperamento, aptidões, interesses, medos e sonhos. São fragmentos de outras jornadas que ecoam na nova existência. A criança traz em si uma sabedoria que os adultos não entendem. Algumas carregam uma sensibilidade aguçada. Outras demonstram desde cedo um senso de justiça, um olhar profundo, um silêncio que parece conter séculos. Nada disso é acaso. É apenas a alma respirando por entre os limites da matéria. Durante a infância, o véu do esquecimento é mais fino. Por isso, algumas crianças falam de coisas que nunca viveram nesta vida. Sonham com pessoas que nunca conheceram. Têm saudades de lugares que nunca visitaram. Com o tempo, isso se apaga. A lógica, a cultura, a educação moldam a mente. Mas nem tudo se perde. O que é verdadeiro permanece adormecido, à espera do momento certo para florescer. À medida que os anos passam, o espírito começa a encontrar aquilo que escolheu vivenciar. E muitas vezes, isso vem disfarçado de crise, de perda, de desconforto.
não como punição, mas como oportunidade de despertar. Cada encontro carrega um espelho. Cada dor esconde um ensinamento. Cada amor traz consigo uma chance de reconciliação, seja com o outro, com a vida ou consigo mesmo. Nem sempre o espírito reconhece esses momentos. Às vezes repete padrões, reage com raiva, se vitimiza. Esquece que escolheu estar ali. Mas a consciência, mesmo adormecida, nunca se apaga totalmente. E chega um instante, em um silêncio profundo, em uma solidão inesperada, ou em um acontecimento marcante, em que ela começa a vibrar de novo. E o ser humano, mesmo sem saber explicar, começa a buscar, começa a se questionar, a sentir que há algo além do visível, algo que pulsa por dentro, como um chamado. Esse chamado pode vir através da arte, da espiritualidade, da natureza, de uma perda, de um encontro. Não importa o caminho. O importante é que ele traz de volta a memória da alma, não a memória dos fatos, mas da essência. E quando isso acontece, algo começa a mudar. As prioridades se transformam. O olhar se aprofunda. A pressa cede espaço à presença. A dor se transforma em compreensão. E a vida passa a ser vivida com mais sentido. Nesse ponto, o espírito começa a lembrar que está em missão. Não uma missão grandiosa, com plateias e aplausos, mas uma missão íntima, silenciosa, muitas vezes imperceptível aos olhos dos outros. Pode ser cuidar de alguém, pode ser perdoar, pode ser servir, pode ser permanecer. Cada missão é única, e todas têm valor. Ao aceitar essa missão, o ser humano começa a viver com mais leveza. Não porque os problemas desaparecem, mas porque ele passa a compreendê-los com outro olhar. Entende que cada desafio é uma ferramenta, que cada pessoa difícil é um convite ao crescimento, que cada dor pode ser um portal, e que cada dia é uma chance de fazer diferente. A consciência desperta não transforma a vida em perfeição. Ela transforma a forma como a vida é vivida. O espírito passa a agir com mais presença, com mais intenção, com mais entrega. E mesmo quando erra, erra com consciência. Aprende com humildade. Recomeça com fé, porque sabe que está em processo, e que processo nenhum é linear. Às vezes, a lembrança de outras vidas se insinua em sonhos, em medos que não têm explicação, em afinidades instantâneas, em rejeições sem motivo aparente. A mente não entende, mas a alma reconhece. E quando se permite sentir, sem racionalizar demais, ela começa a reorganizar sua trajetória. Começa a resgatar fragmentos, a curar histórias, a liberar memórias. Esse é o verdadeiro despertar. Quando a alma se permite viver o presente com a sabedoria do eterno. Quando o agora se torna um campo fértil para aquilo que ainda precisa florescer. E quando o ser humano compreende que não está aqui por acaso, mas por escolha, mesmo que ainda não se lembre. Há um momento na vida em que o ser humano começa a sentir que não está apenas vivendo, mas se reencontrando. É como se certas experiências, certas emoções e até certos lugares ativassem uma memória que não é feita de imagens, mas de presença. Ninguém diz, ninguém explica, mas algo pulsa por dentro dizendo: você já esteve aqui, já sentiu isso, já escolheu esse caminho antes. E quando essa percepção começa a crescer, a alma se move. Não com os pés, mas com a consciência. E cada movimento interno muda tudo. Muitos acreditam que despertar espiritualmente é atingir um estado elevado de paz e compreensão. Mas o despertar verdadeiro começa com inquietação. Ele não chega em meio à calmaria, mas à dúvida. Não é luz que invade, mas véu que cai. É nesse processo de despir as ilusões que a alma começa a enxergar com os olhos da consciência. E o que ela vê nem sempre é fácil de aceitar. Ela vê os próprios padrões repetitivos, as máscaras, os sabotadores, os apegos. Vê onde se perdeu de si mesma, mas também vê sua força, sua luz, sua capacidade de amar além do medo. E nesse equilíbrio entre sombra e verdade, nasce um novo estado de ser. Esse estado não é permanente, não é estático, não é algo que se conquista e nunca mais se perde. É um caminhar.
um lembrar constante, um retornar diário ao centro do que se é. E isso exige prática, coragem, humildade, porque ao despertar, o espírito percebe que cada escolha tem uma origem mais profunda, que nada é superficial, que por trás de uma palavra dita, de um gesto impulsivo, há registros antigos, condicionamentos herdados, promessas feitas antes mesmo desta vida. E entender isso é libertador, mas também exige responsabilidade. Quando a alma se vê diante da possibilidade de transformar sua própria história, ela precisa decidir: continuar dormindo para si mesma ou aceitar o desafio de evoluir conscientemente. Essa decisão não é feita de uma vez. Ela se renova a cada passo. E cada passo dado com consciência reverbera não apenas no presente, mas no passado e no futuro da alma. Há espíritos que, ao despertar ainda encarnados, passam a vivenciar a vida com outro ritmo. Param de correr atrás de metas vazias. Começam a buscar sentido em cada gesto. Enxergam valor em silêncios, em pausas, em pequenos milagres diários. Aprendem a respeitar o tempo da alma, que nem sempre é o tempo do mundo. E nessa escuta, descobrem que o verdadeiro propósito nunca esteve fora. Sempre foi interno. Essa mudança de percepção não é isenta de dor. Pelo contrário, às vezes ela traz à tona antigas feridas que estavam apenas adormecidas. E o despertar as ilumina, não para ferir, mas para curar. Curar não significa esquecer, mas integrar. Significa olhar com compaixão para o que um dia foi dor e transformá-lo em sabedoria. E quando isso acontece, a alma começa a caminhar com mais leveza. Não porque carrega menos, mas porque carrega com mais consciência. Ao longo dessa jornada, a alma começa a encontrar outras almas que vibram na mesma frequência. Não são encontros casuais. São reencontros. Reconhecimentos silenciosos que transcendem a lógica. E nessas conexões, há trocas profundas, aprendizados mútuos, ativações espirituais. Porque toda alma que desperta carrega dentro de si a missão de também despertar outras. Não com palavras, mas com presença. Existem espíritos que encarnam com a missão de sustentar a luz em ambientes escuros. São almas antigas, que mesmo diante de contextos difíceis, mantêm viva uma chama de esperança, de compaixão, de equilíbrio. Não são pessoas perfeitas. São pessoas conscientes, que erram, caem, mas sempre levantam com mais verdade. E essa verdade silenciosa inspira. A reencarnação, quando vista com os olhos da consciência, deixa de ser um destino e passa a ser uma escolha. Cada vida é uma oportunidade de ampliar a lucidez da alma. E quanto mais lúcida, mais responsável ela se torna por suas escolhas, suas palavras, suas atitudes, porque entende que tudo é causa e efeito, que o universo não castiga, apenas responde. E que a liberdade espiritual começa quando se compreende que somos co-criadores da própria realidade. A consciência desperta também traz consigo uma profunda reconciliação com o tempo. O espírito para de se apressar. Entende que há um ritmo natural em tudo, que há ciclos que precisam ser respeitados, que há processos internos que não podem ser forçados. E nesse respeito pelo tempo da alma, nasce uma nova forma de viver, mais presente, mais íntegra, mais alinhada com o propósito original. Há momentos em que o ser encarnado, mesmo sem saber, acessa fragmentos do seu plano espiritual, sente que está exatamente onde deveria estar, mesmo que não compreenda o porquê, mesmo que tudo pareça confuso. Há uma certeza silenciosa de que a vida está conduzindo, de que existe um fio invisível conectando cada evento. E quando essa confiança se instala, o medo diminui. Porque o espírito se lembra: eu escolhi estar aqui. Eu aceitei esse caminho. Eu vim para aprender, para crescer, para amar. E é esse amor, não o romântico, mas o universal, que sustenta a jornada. Um amor que acolhe as imperfeições, que perdoa os desvios, que reconhece a luz até nas sombras. Esse amor não é algo que se busca. É algo que se revela quando a consciência desperta. Ele já está dentro, sempre esteve, apenas estava encoberto pelo ruído do mundo, pelo peso da pressa,
pelo medo da verdade. Quando a alma desperta, ela começa a viver por inteiro. E viver por inteiro é aceitar a luz e a sombra, o passado e o presente, o erro e o acerto, a dor e a beleza. É caminhar com os olhos da alma abertos, mesmo quando o caminho parece escuro, porque ela sabe que dentro de si há um lume eterno, uma chama que nunca se apaga. A partir do momento em que a alma reconhece essa luz interna como algo constante, imutável e inapagável, tudo ao redor adquire um novo significado. Não se trata mais de buscar respostas em livros, doutrinas ou teorias externas, mas de olhar para dentro e compreender que todo conhecimento já está ali, adormecido, esperando apenas ser acessado. E esse acesso não se dá pela força, mas pela entrega. Quando o espírito se rende à própria verdade, sem máscaras, sem pretensões, ele começa a se alinhar com o fluxo maior da existência. Essa rendição não é passividade. É entrega ativa, lúcida. É o entendimento profundo de que a vida não precisa ser controlada, mas vivida com consciência. O espírito desperto aprende a observar os sinais, a escutar os silêncios, a perceber as repetições e a transformar o cotidiano em caminho de elevação. Ele descobre que até as coisas mais simples, um olhar, uma pausa, uma respiração consciente, podem ser portais de reconexão com o divino. E ao viver assim, ele se torna farol. Não no sentido de querer guiar os outros, mas simplesmente por ser. Sua luz, mesmo que discreta, ilumina ambientes, acalma presenças, provoca reflexões. Porque a alma desperta, vibra em uma frequência diferente, mais sutil, mais verdadeira. E essa vibração alcança outras almas, sem esforço, sem imposição. Muitas vezes, o despertar de uma consciência é precedido por um momento de ruptura, uma perda, uma doença, um fim inesperado. Nesses instantes, tudo o que era sólido se desfaz. O chão desaparece. As certezas colapsam. E parece que nada faz sentido. Mas é justamente nessa desestruturação que a alma encontra espaço para emergir. Quando a identidade construída desmorona, a essência tem chance de se manifestar. É como se o espírito dissesse: agora que você não tem mais para onde fugir, olhe para mim. E esse olhar transforma tudo. O ser que desperta começa a perceber que seus maiores mestres não foram os que o ensinaram teorias, mas os que o desafiaram a olhar para dentro. Às vezes o mestre foi aquele que causou dor, que rejeitou, que abandonou, porque foi através da dor que ele se viu, que ele se ouviu, que ele se descobriu capaz de sentir, de curar, de reconstruir. Nada é por acaso. E quando essa compreensão se instala, o espírito deixa de resistir à vida e começa a dialogar com ela. As perguntas mudam. Ao invés de "por que isso está acontecendo comigo?", ele passa a perguntar: "O que posso aprender com isso? Como posso crescer através disso? O que minha alma quer me mostrar agora?" E essas perguntas não geram respostas imediatas, mas provocam um mergulho profundo, uma escavação interna, uma alquimia silenciosa. O despertar espiritual não separa o ser do mundo. Ao contrário, o integra de forma mais plena. O espírito desperto não se isola. Ele participa. Ele sente com mais intensidade, ama com mais presença, age com mais propósito. Ele compreende que não veio aqui para fugir da matéria, mas para espiritualizar a matéria. Para transformar o cotidiano em campo sagrado. Para unir céu e terra dentro de si. Essa união não é feita de dogmas, mas de presença. Quando o ser lava uma louça com atenção, escuta alguém com o coração, caminha sentindo o chão sob os pés, ele está espiritualizando sua experiência. Porque espiritualidade não está nos rituais externos, mas na forma como se vive o que é interno. E isso é revolucionário. Porque muda tudo sem mudar nada. Muda o olhar, muda a vibração, muda o impacto. Há dias em que o espírito se sente novamente perdido. Isso é natural. O despertar não é uma linha reta, é um ciclo. Às vezes, a alma se recolhe, se cala, se fecha. E isso não é retrocesso. É parte do processo. Como a lua, ela precisa de fases.
E o mais importante nesses momentos não é evitar a escuridão, mas lembrar que a luz ainda existe dentro dela, que mesmo quando não se sente conectada, a conexão permanece, porque não depende de sensação, mas de essência. O espírito desperto também aprende a lidar com o outro de forma diferente. Não mais com julgamento, mas com compreensão. Ele percebe que cada um está em seu próprio ritmo, que há almas despertando em silêncio, outras adormecidas por medo, outras confusas por excesso de barulho interno, e entende que não é função dele despertar ninguém, apenas ser, e no ser, inspirar. Essa maturidade espiritual traz um novo tipo de paz, uma paz que não depende de circunstâncias, que não se abala com o caos externo, que não se perde diante da dor. É uma paz que vem da aceitação profunda de que tudo tem um tempo, um motivo, um ensinamento. E essa paz não é ausência de conflito, é confiança. Confiança de que, mesmo quando tudo parece ruir, há um propósito maior em ação. Viver com essa consciência é viver com leveza, não porque a vida fica mais fácil, mas porque o peso é dividido com o espírito, porque a dor é atravessada com lucidez, porque a alegria é saboreada com gratidão, porque o tempo é valorizado como presente, e o presente, por mais simples que seja, é percebido como sagrado. A alma que desperta sabe que está de passagem, mas essa passagem não é breve, nem vazia. É intensa, cheia de encontros, de histórias, de possibilidades. E mesmo sabendo que voltará ao plano espiritual, ela escolhe viver aqui com inteireza, porque cada segundo vivido com verdade deixa marcas no espírito eterno. O espírito que desperta entende que a encarnação é uma oportunidade rara, não pelo tempo que ela dura, mas pela intensidade com que tudo é sentido no plano físico. Na matéria, o toque, o olhar, a palavra e até o silêncio têm peso, vibração, consequência. É aqui que o espírito pode experimentar o amor em sua forma mais densa, o perdão em sua forma mais difícil, a presença em sua forma mais real. E é por isso que ele retorna. Não porque precise ser punido, mas porque deseja sentir, integrar e expandir. Cada experiência humana é um espelho de uma lição espiritual. Quando o espírito está desperto, ele começa a ver além do aparente. Um conflito familiar revela um padrão antigo a ser curado. Uma dificuldade financeira mostra a relação emocional com o merecimento. Uma doença evidencia um acúmulo de emoções não expressas. Tudo passa a fazer parte de um grande mapa, onde cada ponto, por mais doloroso ou estranho que pareça, leva a uma compreensão maior. E essa compreensão é o que transforma, mas não há pressa no despertar verdadeiro. O espírito que desperta sabe esperar. Ele compreende que algumas revelações chegam no silêncio de uma madrugada, outras durante uma conversa comum, e algumas no intervalo entre uma dor e outra. A alma aprende que o tempo divino não é linear, e que a pressa, na maioria das vezes, é apenas o medo disfarçado de urgência. É nesse estado de atenção plena que o espírito começa a acessar as camadas mais profundas da existência. Ele percebe que não está sozinho, que há presenças sutis ao seu redor, guias, mentores, consciências amigas, que não interferem, mas acompanham. Eles se manifestam em intuições, em pressentimentos, em sincronicidades. E quanto mais o ser se alinha com sua essência, mais ele sente essa companhia. Não como algo místico, mas como algo natural. Essa comunicação silenciosa entre planos se intensifica conforme o espírito se purifica. E purificar-se não é tornar-se perfeito, é tornar-se autêntico, é abandonar máscaras, medos, condicionamentos que não servem mais. É viver a verdade da alma, mesmo que ela contrarie expectativas externas, porque só há evolução real quando há coerência interna. O despertar da consciência também modifica a relação com o corpo. O espírito passa a cuidar mais de si, não por vaidade, mas por honra. Entende que o corpo é templo da alma, que cada célula carrega memória, que cada alimento, cada respiração, cada gesto influencia não só a saúde física, mas a vibração espiritual. E nessa reconexão, o corpo deixa de ser obstáculo e passa a ser aliado. Essa nova consciência também traz um novo olhar sobre o planeta.
A Terra deixa de ser apenas cenário e se revela como ser vivo, pulsante, em constante transformação. O espírito desperto sente empatia pelo solo, pela água, pelas florestas, pelos animais. Entende que tudo está interligado, que a dor de um afeta o campo de todos. E começa a agir com mais responsabilidade, com mais compaixão, com mais gratidão. Nesse ponto da jornada, o espírito já não busca mais aprovação. Ele não vive mais em função do olhar do outro. Sua referência agora é interna. Ele age conforme sua consciência, mesmo que isso lhe custe incompreensões, afastamentos, rupturas. Porque ele sabe que fidelidade à alma é mais importante que aceitação social. E essa liberdade, embora solitária às vezes, é profundamente libertadora. A alma desperta também revisita suas escolhas. Percebe onde cedeu por medo, onde se calou por insegurança, onde se anulou por apego, e não se julga por isso. Mas decide não repetir. Decide criar novos caminhos, novos padrões, novas verdades. E ao fazer isso, muda sua vibração. E ao mudar sua vibração, muda sua realidade. É comum que nesse estágio, o espírito sinta um desejo profundo de servir. Não como sacrifício, mas como expressão natural de quem já entendeu que dar e receber são a mesma coisa. Esse serviço pode vir em forma de escuta, de presença, de palavra, de ação. Não precisa de palcos. Precisa de verdade. E a verdade da alma é sempre silenciosa, mas ressoa forte. Com o tempo, o espírito desperto compreende que o maior ato de amor é sustentar a própria luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Que o maior gesto de coragem é continuar caminhando, mesmo sem aplausos. E que o maior legado que pode deixar não está nas obras que realiza, mas na transformação silenciosa que promove em si mesmo, e que inevitavelmente tocará os que cruzarem seu caminho. Ele entende que o despertar não o torna melhor do que ninguém, apenas mais consciente. E com a consciência vem a responsabilidade de agir com mais presença, de falar com mais intenção, de ouvir com mais empatia, de viver com mais verdade. Porque agora ele sabe. Cada momento conta. Cada escolha vibra. Cada ação deixa marcas no campo da alma. E quando a vida se aproxima do fim, o espírito desperto não teme. Ele sabe que a morte não é o encerramento, mas apenas o retorno. E que aquilo que foi vivido com amor permanece. Ele parte com serenidade, com gratidão, com a certeza de que fez o melhor que pôde, com os recursos que tinha, no nível de consciência em que estava. E essa paz, essa entrega, essa confiança é o verdadeiro sinal de que a consciência despertou. A consciência desperta transforma a forma como o espírito enxerga não apenas sua própria trajetória, mas a própria humanidade. Ele começa a perceber que os erros coletivos refletem dores individuais não resolvidas, que os conflitos sociais nascem de consciências fragmentadas e que a cura do mundo começa sempre no íntimo de cada ser. Ao olhar para a dor do outro, ele não mais julga ou se afasta. Ele acolhe com o coração da alma, compreendendo que cada ser humano, mesmo nos seus equívocos, está tentando, do seu jeito, encontrar o caminho de volta para casa. E o que é casa para um espírito desperto? Não é um lugar físico. É um estado de ser. É o retorno à integridade, à paz interna, à conexão com a centelha divina que o habita. Estar em casa é estar em si mesmo, inteiro, consciente, disponível para amar e aprender. É nesse espaço que ele começa a atrair experiências diferentes, porque sua frequência mudou. E o universo responde com novas possibilidades, com encontros alinhados, com aprendizados mais sutis e menos dolorosos. Mas nem sempre o mundo acompanha esse ritmo. O espírito desperto muitas vezes se vê deslocado, incompreendido, fora do tempo social. Suas conversas mudam, seus interesses se transformam. Os ambientes que antes o agradavam agora o inquietam. Isso pode gerar um período de solidão, mas é uma solidão fértil, uma solitude sagrada,
onde a alma pode escutar com mais clareza a própria voz. E nessa escuta, ela se fortalece. Nesse ponto da jornada, muitas almas sentem um chamado para partilhar, para escrever, ensinar, curar, inspirar. Não para serem vistas, mas para multiplicar luz. Porque entendem que o que receberam não é só para si, é para o todo. E que, ao compartilhar sua jornada com honestidade, elas podem acender outras velas, sem apagar a própria chama. O espírito desperto se torna jardineiro de consciências. Ele não força flores a nascerem. Apenas prepara o solo, rega com presença, cuida com gentileza. E confia no tempo da semente. Porque sabe que cada alma tem seu próprio momento de romper a casca, de buscar o sol, de florescer. E nesse respeito profundo pelo caminho do outro, ele honra a própria evolução. Evoluir, aliás, deixa de ser uma meta, passa a ser uma consequência. O foco não está mais em ser melhor, mas em ser mais verdadeiro. Porque a verdade é a luz que dissipa as sombras internas. E quanto mais o espírito se alinha com sua verdade, mais leve se torna sua caminhada. Ele desapega do que pesa, do que fere, do que distrai, e escolhe, com consciência, aquilo que nutre, que eleva, que faz vibrar. Nesse novo estado de ser, o espírito começa a perceber a beleza nos detalhes. Um raio de sol atravessando uma folha, o cheiro da terra molhada, o silêncio antes de dormir, um gesto de carinho sem palavras. Ele entende que a espiritualidade verdadeira não está nas experiências extraordinárias, mas na capacidade de viver o ordinário com presença. E nessa presença, tudo se torna sagrado. Ao reconhecer o sagrado em tudo, a alma desperta se conecta com o divino de forma íntima, direta, sem intermediários. Ela ora em silêncio, caminha em meditação, respira em oração. E sua conexão não se limita a momentos específicos, mas permeia todos os aspectos da vida. É uma espiritualidade encarnada, vivida no olhar, no toque, na escuta. Uma espiritualidade que não se impõe, mas que se sente. Com o tempo, a alma desperta percebe que não precisa saber tudo. Que há mistérios que não serão revelados agora. Que há perguntas que não têm respostas imediatas. E ela aprende a conviver com o mistério sem ansiedade. Porque entendeu que o mais importante não é saber, mas estar em paz com o não saber. E essa paz é o solo fértil da sabedoria. Viver com consciência é, acima de tudo, um exercício de humildade. É reconhecer que estamos sempre aprendendo, que o ego é sutil, que a queda pode vir mesmo depois de longos períodos de lucidez. E que tudo isso faz parte. O espírito desperto não busca perfeição. Busca coerência. Busca integrar o que sabe ao que vive. E essa integração é o que sustenta sua luz. Essa luz não é constante. Ela oscila. E tudo bem. O importante é que, mesmo quando enfraquece, o espírito sabe onde reencontrá-la, dentro de si. Ele não se desespera. Ele se acolhe. E nesse autoacolhimento se reconstrói. Porque sabe que é na vulnerabilidade que a alma se revela com mais autenticidade. A jornada da consciência desperta é, portanto, uma dança entre céu e terra, entre luz e sombra, entre lembrar e esquecer. É um caminho que se faz caminhando, com os pés no chão e os olhos na alma. E cada passo dado com verdade reverbera no invisível, ilumina o coletivo, cura histórias que nem se sabia que estavam feridas. Quando o espírito compreende essa dança constante entre luz e sombra, entre o eterno e o passageiro, ele não teme mais os momentos de queda. Ele aprende que os ciclos de recolhimento são tão sagrados quanto os de expansão, e que muitas vezes é no silêncio profundo da alma que as maiores transformações acontecem, porque não há despertar contínuo sem recolhimento, assim como não há luz permanente sem pausa para regenerar a própria centelha. Nesse ponto da jornada, o espírito deixa de buscar experiências intensas como prova de evolução. Ele entende que a profundidade não está na intensidade do que se sente, mas na verdade com que se vive. Ele já não precisa se provar, nem aos outros, nem a si mesmo. Porque compreende que evolução espiritual não é um pódio, é um retorno. Um retorno ao que é essencial, ao que é puro, ao que sempre esteve ali,
mas estava encoberto pela pressa, pelo medo, pela ilusão. Essa nova forma de viver muda também a relação com o tempo. O espírito desperto para de se projetar no futuro e de se aprisionar no passado. Ele passa a viver o presente como um espaço sagrado de construção do real. Não existe mais um dia eu serei, ou eu deveria ter sido. Existe apenas o agora. E o agora, por mais simples que pareça, carrega em si o poder de alterar a frequência de toda uma existência. Nesse agora, o espírito se permite ser inteiro. Ele sente mais, chora com mais liberdade, ri com mais presença, ama sem expectativas. E isso não o torna frágil, o torna real. Ele descobre que ser vulnerável não é ser fraco, é ser verdadeiro, e que a força da alma está justamente na sua capacidade de se entregar sem se perder, de se doar sem se anular, de se expor sem se machucar. A partir desse espaço interno de verdade, o espírito passa a se relacionar com os outros de forma mais consciente. Ele não busca completar o outro, nem se fundir com ele. Ele compreende que cada ser é um universo e que todo encontro é uma troca de mundos. Ele se permite amar sem controle, permitir sem expectativa, estar sem precisar. Porque entendeu que o verdadeiro vínculo nasce do respeito à individualidade da alma, e não da tentativa de moldá-la. A consciência desperta também modifica a forma como se lida com as emoções. O espírito deixa de vê-las como inimigas ou como obstáculos. Ele entende que toda emoção é uma linguagem da alma. A raiva mostra onde há limites sendo invadidos. A tristeza revela onde há algo precisando ser acolhido. O medo aponta o que ainda não foi integrado. E o amor? O amor mostra o que já está pronto para ser vivido com plenitude. Esse olhar profundo para as emoções permite que o espírito se reconcilie com partes suas que foram negadas por muito tempo. Ele acolhe sua criança interior, ferida, esquecida, silenciada. Ele conversa com suas versões do passado, não com julgamento, mas com compaixão. E nessa reconciliação, ele começa a se tornar inteiro. Um inteiro que não exclui nada, mas que transforma tudo com consciência. Esse processo de integração também abre portas para uma nova forma de intuição. A alma desperta começa a perceber que sua sabedoria não vem de fora, mas de dentro. E essa sabedoria se manifesta de formas sutis. Um arrepio, um silêncio que diz mais que 1000 palavras. Um sonho que permanece mesmo depois do despertar. A intuição deixa de ser um dom especial e passa a ser uma ferramenta natural de navegação no mundo. Navegar com intuição é confiar. Confiar que, mesmo sem entender tudo, o caminho está sendo guiado por algo maior. Que as escolhas feitas com o coração sempre levam aonde se precisa estar. E que os desvios fazem parte do roteiro, não como erro, mas como parte do aprendizado. Com o tempo, o espírito desperto começa a perceber que sua simples presença já altera ambientes. Que sua vibração é sua maior contribuição. E que mesmo sem falar nada, ele comunica paz, acolhimento, lucidez. Ele deixa rastros de leveza por onde passa, não porque não tenha problemas, mas porque aprendeu a lidar com eles de outra forma. Ele não carrega o mundo nas costas, mas caminha com o mundo no coração. Essa consciência também o liberta da culpa. Ele entende que fez o melhor que podia com o que sabia, e que o perdão, antes de ser dado ao outro, precisa ser dado a si mesmo. O perdão deixa de ser um ato e passa a ser um estado de espírito, um lugar interno onde a alma se despede da dor e escolhe seguir em paz. O espírito desperto, então, se torna um agente silencioso de transformação. Ele não precisa convencer ninguém, nem provar nada. Ele apenas vive com verdade. E essa verdade é tão potente que desperta outras consciências ao redor. Não pelo que diz, mas pelo que é. É assim que a luz se espalha, não por imposição, mas por vibração. E quando ele se dá conta, está vivendo sua missão. Aquela que não veio com título, diploma ou manual. Aquela que foi escrita antes de nascer, sentida antes de ser entendida, reconhecida antes de ser nomeada. Uma missão que não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo, mas que é grandiosa aos olhos da alma. Porque é vivida com presença, com entrega, com amor. Essa missão silenciosa que pulsa no íntimo do espírito desperto
Não é uma tarefa a ser concluída, mas um estado de ser que se manifesta no cotidiano. Não importa se ele é artista, terapeuta, agricultor, cuidador, professor ou simplesmente alguém que caminha pelas ruas em silêncio. Sua missão está em como ele toca o mundo e não no cargo que ocupa. Porque a vibração que ele emana transforma. Ele passa a ser uma semente viva de lucidez num solo coletivo que muitas vezes ainda dorme. E mesmo nos dias em que sua fé oscila, em que o cansaço da matéria parece falar mais alto, ele sabe. Sabe que não está só. Sabe que há uma rede invisível de almas despertas, que também caminham. Cada uma ao seu tempo, cada uma com sua dor, sua luz e sua entrega. Ele sente essa rede nos encontros sutis, nas conversas que atravessam camadas, nos olhares que reconhecem sem precisar de palavras. E isso o sustenta. O espírito desperto passa então a compreender algo ainda mais profundo. Que tudo está conectado por propósitos maiores, que ultrapassam a mente racional. Um gesto de bondade que parecia pequeno muda a vibração de uma rua inteira. Um silêncio respeitoso cura uma ferida antiga em outra pessoa. Uma escuta atenta impede um colapso que nunca será contado. Ele percebe que nada do que é feito com consciência é pequeno. Porque no campo espiritual, o invisível é o que realmente constrói. Essa compreensão modifica também a forma como ele lida com as perdas. O espírito desperto já não vê a morte como fim, mas como transição. Quando alguém parte, ele sente a ausência física, sim, mas também sente a continuidade espiritual daquele ser. Ele envia luz, agradece, solta com amor, porque sabe que os vínculos verdadeiros não se rompem com a despedida. Eles seguem vivos, vibrando em outra dimensão, alimentados pela gratidão, não pelo apego. Com esse novo entendimento da impermanência, ele também se torna mais presente em tudo, porque sabe que nada está garantido, que o agora é tudo o que se tem, e que amar, cuidar, escutar, perdoar e agradecer não podem ser adiados. Ele vive como quem honra cada respiração, cada oportunidade, cada encontro como um presente espiritual. E quanto mais vive assim, mais ele se alinha com o fluxo do universo. As coisas não se tornam fáceis, mas se tornam claras. Ele aprende a escutar os sinais, a confiar no silêncio, a acolher o inesperado. Ele deixa de lutar contra o que é e passa a dialogar com a vida como com uma mestra amorosa que, mesmo severa às vezes, está sempre ensinando. E nesse diálogo contínuo com o invisível, ele encontra uma nova forma de orar. A oração não é mais apenas palavras ditas com os olhos fechados. Ela se transforma em atitude, em postura de alma, em intenção vibrante. Ele ora quando respira fundo antes de reagir. Ele ora quando escolhe o silêncio em vez do confronto. Ele ora quando cuida de um outro ser com ternura. A sua vida inteira se torna prece. Essa espiritualidade vivida, não apenas estudada, o transforma em ponte. Uma ponte entre planos, entre pessoas, entre estados de consciência. Ele se torna canal, instrumento, passagem. Não para ser exaltado, mas para servir. E é nesse serviço silencioso que ele encontra sua maior alegria. Porque servir à luz não é um peso, é uma honra. A cada ciclo, o espírito desperto revisita suas lições. Ele percebe que há aprendizados que se aprofundam a cada retorno, que há padrões que ele jurava ter superado, mas que voltam com nova roupagem, exigindo ainda mais honestidade. E ele aceita. Ele se olha com compaixão, com firmeza, com humildade. Porque sabe que despertar é um processo contínuo, não uma conquista final. E essa consciência o mantém aberto, disponível, vivo. No silêncio da noite, quando tudo se aquieta, ele sente a vibração do seu ser alinhada com algo maior. Sente que sua existência, por mais simples que pareça, faz parte de um plano cósmico de expansão. Que sua dor, sua alegria, sua busca e seu despertar ressoam além do tempo. E nesse sentir, ele descansa. Não por cansaço, mas por confiança. Confiança de que está onde deveria estar, fazendo o que sua alma escolheu, vivendo o que sua consciência pediu. E é assim que o espírito desperto segue. Em silêncio e firmeza, em presença e entrega, em verdade e simplicidade.
porque ele já não precisa ser visto, compreendido ou reconhecido. Ele já sabe quem é. E essa certeza, suave e profunda, é a sua força. Ele caminha com o coração aberto e os pés na terra, mas com os olhos da alma voltados para a luz que nunca se apaga. O lume eterno que sempre o guiou, mesmo quando ele ainda não sabia que estava despertando. O espírito que caminha guiado pelo seu lume eterno não se deixa distrair pela euforia do mundo, nem se perde nas vozes externas que gritam por atenção. Ele aprendeu a distinguir o ruído da verdade. E sua verdade, agora, não depende da aprovação alheia, nem da aceitação coletiva. É uma verdade que nasce do silêncio interior, da escuta da alma, da conexão direta com sua origem. E é essa verdade que molda sua presença no mundo. A cada dia, ele percebe que viver com consciência não significa estar em constante estado de êxtase espiritual. Pelo contrário, muitas vezes o despertar traz mais sensibilidade, mais percepção, mais intensidade. Ele sente o mundo com profundidade. Sente o sofrimento dos outros, sente as dores da terra, sente os conflitos humanos, mesmo quando não é diretamente afetado por eles. E sente, não para adoecer com isso, mas para ser canal de cura. Cura não como solução mágica, mas como presença amorosa, como ponte entre o visível e o invisível, entre a ferida e o alívio, entre a pergunta e a escuta. Nesse estágio, o espírito começa a entender a importância da energia sutil. Compreende que tudo vibra, tudo emite frequência, tudo responde à intenção. Por isso, escolhe com mais cuidado as palavras que usa, os lugares que frequenta, os alimentos que consome, os pensamentos que nutre. Ele se torna jardineiro do próprio campo vibracional. Não com rigidez, mas com reverência. Porque sabe que cada pequena decisão pode alterar o seu estado interno e, por consequência, sua conexão com o todo. Essa percepção o torna mais compassivo com os outros. Ele já não exige que todos caminhem no mesmo ritmo. Ele compreende os que ainda dormem. Ele respeita os que resistem. Ele acolhe os que negam, porque ele próprio já esteve ali. E sabe que o despertar é um convite, não uma imposição, um chamado que só pode ser respondido com liberdade. E ele continua a ouvir esse chamado, todos os dias, mesmo nos mais silenciosos, mesmo nos mais escuros. Porque o despertar não é um fim, é um ciclo que se renova constantemente. A alma está sempre se lembrando de si mesma, sempre acessando novas camadas da verdade, sempre ampliando sua visão sobre o sentido de estar aqui. Nesse processo, o espírito também começa a se reconciliar com suas limitações. Ele não espera mais ser perfeito. Ele sabe que a matéria é imperfeita por natureza, e que é justamente nessa imperfeição que a alma aprende a amar com mais profundidade. Aceita que errar faz parte, que sentir medo é humano, que nem sempre terá clareza. E ao aceitar isso, se liberta da cobrança. E ao se libertar, se cura. Curar-se, nesse contexto, não é eliminar dores. É transformá-las. É dar novo significado a elas. É permitir que aquilo que antes machucava se torne solo fértil para florescer algo novo. O espírito desperto passa a agradecer até mesmo as quedas, porque reconhece nelas degraus ocultos de expansão. Ele já não se vitimiza, ele se responsabiliza, com doçura, com respeito, com amor. Essa responsabilidade amorosa também se estende às relações. Ele não exige mais que os outros preencham seus vazios. Ele não se apega por medo de ficar só. Ele se relaciona por escolha, não por carência. E nessa escolha, há liberdade, há verdade, há encontro real. Ele valoriza os vínculos, mas já não se prende a eles. Sabe que tudo é fluxo, que tudo que é verdadeiro permanece, e que tudo que precisa partir, ensina. E assim, o espírito desperto segue expandindo sua luz. Ele não se anuncia como desperto. Não precisa. Sua energia fala por ele. Sua postura, sua escuta, sua presença silenciosa são seu maior ensinamento. Ele não carrega bandeiras. Carrega a própria alma, viva e em paz. E essa paz
que não vem da ausência de conflitos, mas da presença da verdade, é seu maior dom. Com o tempo, ele percebe que já não caminha sozinho, que há muitos outros espíritos despertando em diferentes lugares, com diferentes histórias, mas com a mesma vontade: viver com verdade, com propósito, com amor. Essa rede invisível de almas conscientes sustenta o planeta em silêncio. Elas são as sementes de um novo tempo, um tempo onde o despertar não será exceção, mas caminho natural. E nesse tempo que já começa a vibrar, o espírito desperto sorri, não porque chegou ao fim da jornada, mas porque reconhece que cada passo, cada escolha, cada queda e cada reencontro o trouxe mais perto de si mesmo. E é nisso que está o verdadeiro sentido de tudo. Lembrar-se de quem se é, viver com o coração aceso e deixar que a luz interna guie o caminho, sempre.